O Brasil tem... Quer emprestar o nome para mim? Eu falei 15. Tá, esse é um problema também. Eu falei em 15% ou não. São 15 milhões de brasileiros endividados que estão em nível de risco elevado. Isso significa que essas pessoas, viu, empreendedor, estão tendo as suas portas fechadas no sistema financeiro. Porque o sistema financeiro, ele te empresta um guarda-chuva quando está garoando e toma o guarda-chuva quando chove, quando vem a tempestade. Quando você precisa pouco de dinheiro, o sistema financeiro ele é muito fácil. Mas quando se oferece algum risco, você precisa muito de dinheiro, o sistema fecha as portas. É assim que funciona. Então, é importante reconhecer, voltando, orçamento, se empoderar dessa análise de onde está indo o recurso, conseguir separar as coisas que são realmente relevantes, importantes, das coisas que são supérfluas ou são desejos, conseguir estabelecer um percentual que você se dispõe, uma meta, né, de começar algum tipo de formação de capital. Então, são passos iniciais. E eu vou dar um pulo agora. Porque se você não fizer a lição de casa, todas as facilidades que o mundo capitalista te oferece, seja no consumo, seja na oferta de crédito, seja no bom atendimento, na atividade prazerosa, todas essas portas vão se fechando conforme o seu nível de risco, que é medido diariamente em tempo real, ele vai aumentando. E você começa a não saber por que a vida não está dando mais certo no teu empreendimento, por que tua vida não está conseguindo mais fechar bons contratos, por que as pessoas que lhe atendiam tão bem agora não atendem tão bem, porque um fornecedor que confiava tanto em você começa a não confiar mais em você. Por que o gerente do banco te oferecia um café, agora ele nem te atende, quem te atende agora é a plataforma eletrônica? O que está acontecendo? Provavelmente você não sabe, mas o sistema financeiro sabe que as suas condições financeiras estão deteriorando rápido. E ninguém te conta, e você vai lutando, e por vezes você se afunda mais na esperança de sair desse buraco. De novo, nós estamos falando de não enfrentamento do problema, descontrole dos gastos ou descontrole das receitas, e não ter tempo para pensar o próprio negócio, pensar o próprio orçamento, pensar o próprio consumo. E o mundo capitalista acelera de verdade. Ele quer um mundo acelerado, quer te levar a decisões por impulso, não pensadas, não refletidas. Você não pode ter tempo. Porque se eu te der tempo, né, você vai pensar melhor no negócio e talvez você não faça o negócio. Né? Tem estatística, vocês são da área de marketing, sabe? Automóvel 0 km se vende nos primeiros 15 minutos. Uma pessoa decide ou não a compra de um determinado tipo de automóvel quando ela tem o recurso, é emotivo. 15 minutos e a decisão está tomada. Se ele for para casa para pensar e voltar, é aquilo que nós já dissemos. O que o automóvel te significa. Verdade. Quer dizer, se aquilo... Então esse problema da educação financeira vai nos levar a você querer ter a humildade de reconhecer que precisa um problema ser estudado e enfrentado. Então, eu vejo muita gente acaba se endividando, não é nem no eu mereço, mas é o medo de descer um pouco, né? Puta, eu tenho um carro assim, mas eu posso comprar um pouco mais barato porque eu estou com um problema financeiro, cancelar uma Netflix, cancelar um plano de celular, mas muita gente não vê assim porque, nossa, como é que os outros vão ver? Vão achar que eu estou falido, vão achar que não sei o quê, e o ego sobe na cabeça e aí ela se afunda cada vez mais, né? Sim. Olha, nós temos essa primeira jornada do autoconhecimento. Quando você está um pouco mais maduro, você começa você tem que se conhecer melhor, conhecer suas necessidades, a sua realidade. Pessoal, uma coisa que o pessoal não gosta de falar, mas eu sempre repito, ter consciência do seu nível socioeconômico. Que tento responder a tua pergunta. Em outras literaturas é consciência de classe. A que classe social você pertence? Sim. Entendeu?
Isso é um exercício de humildade e de aprendizado. É olhar onde é que eu me encontro nessa pirâmide aqui. Tem também uma coisa que a pessoa começa a ganhar um pouco mais e crescer um pouquinho, tal, ela vai trocando de rótulo, né? Ela continua comendo manteiga, mas agora não é mais a margarina, é a manteiga melhor, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Ela não deixa de tomar cerveja, mas ela passou da glacial para Brahma, depois para original, depois para Heineken, agora já está na artesanal. Quer dizer, vai mudando de rótulo, né? É a gourmetização da vida. A gourmetização, quanto mais você... Aí eu conheço gente que ganha 50 mil reais por mês e não dá o dinheiro. Não dá o dinheiro. Porque compra manteiga de 100 reais que veio das freiras cegas do sei lá de onde, entendeu? É complicado. Eu vejo muito isso, Os cafés mais caros do mundo não saem do cafezal, mas passa pelo intestino de uma ave. Pois é, o cara tomava pilão, agora ele tá tomando o café que vem da bosta do jacu lá no sei de onde. Quer dizer, porra, meu, aí não há educação financeira que resolva. É verdade. O café deve ser um grande problema para as empresas dentro de alguns anos aí, porque tá aumentando muito o valor, né, do café, né? E tem alguns estudos falando que vai aumentar cada vez mais. Deixa eu contar uma historinha para vocês, pessoal. O Brasil na Revolução Industrial, nós tínhamos que manter trabalhadores por 14 horas por dia acordados trabalhando, com pouca alimentação, sem direitos trabalhistas, de domingo a domingo. Por isso que inventaram o cafezinho, né? Aí você tinha 2 drogas que mantinham essa turma acordada. Café, cafeína pura, com açúcar, que era carboidrato rápido, energia rápida. Então o Brasil exportava café e açúcar. Era a boca de fumo do mundo, certo? Verdade. Porque você fornecia os 2 elementos químicos para manter a força de trabalho europeia na indústria metal-mecânica pesada, 14 horas por dia acordado, se alimentando com coisas baseadas em açúcar e mantendo cafeína, que era um estimulante possível. Assim. E assim foi também com o chamate, tudo que vieram buscar dos índios. Agora já tem os Red Bulls. A história muda o rótulo, como você disse, mas nós estamos repetindo isso. Os mesmos estimulantes, né? Sobre a educação financeira, saindo da questão da família, agora o reconhecimento, que tem uma reflexão importante, e essa talvez seja polêmica. Você tem que se conscientizar que nem tudo é para você. Aliás, poucas coisas são feitas para você. Coisas que você deseja, que você admira, não são para você. Nunca foram criadas para você. E quando você vê uma Ferrari passando na tua frente, ou um quadro da Mona Lisa exposto no museu, você tem que ter noção que, assim como essas coisas que são o extremo, existem milhões de coisas que não são para você. Não adianta desejar tê-las. Sim. Certo? Você vai sofrer. Então, essa consciência é importante para a educação financeira, em nível pessoal e familiar. Não estamos falando aqui basicamente de empresa, pessoal, porque a empresa tem outras lógicas, isso poderia ser uma outra conversa. Sim. Agora, o uso consciente do crédito é importante porque o crédito ele é um instrumento maravilhoso. Especialmente para quem está iniciando no empreendedorismo. O crédito é um instrumento maravilhoso de alavancagem de oportunidades de negócio, de dar potência ao ser. Né? Eu sou impotente, mas com dinheiro eu fico potente. Você entende? Eu sem dinheiro eu broxo, mas com dinheiro eu me sinto potente, eu sou viril. Os empreendedores são assim. Muitos deles fazem uso do crédito porque se sentem potentes com o limite do cheque especial elevado, com um empréstimo que ele tomou mesmo sem precisar, porque ele precisa disso para se sentir potente. Isso não é de todo um mal se bem trabalhado. Põe a tela número 3 aqui, uma notícia boa. Nós estamos aqui, fim de outubro, início de novembro, passando um momento no Brasil importantíssimo, tem que reconhecer. Nós temos o menor desemprego desde 2013. Caiu de novo, né? Caiu de novo, 6,4. É uma notícia a ser celebrada. Nós temos
um novo programa de industrialização brasileiro que já foi anunciado essa semana, mais de 1 trilhão de investimentos para os próximos anos, onde 70% disso vem da iniciativa privada. O governo acaba de lançar N possibilidades, junto com o BNDES, bancos privados, bancos públicos, estratégias com as fintechs, N linhas de créditos das mais criativas, porque sobra dinheiro no mundo. É isso que é importante. Está sobrando dinheiro no mundo. Só procurando boas ideias, né? Boas pessoas que saibam lidar com esse investimento. Né? Então, a educação financeira é também entender o seguinte: se você fizer a lição de casa, se você separou a tua economia particular da empresa, se tudo está bem gerido, se eu cuidei do meu credit score, se o mercado me avalia de baixo risco, estou conectando as coisas que nós falamos. Sim, exatamente. Se eu tenho consciência de onde eu emprego meu dinheiro, que não é em supérfluo, mas em necessidades. Tenho consciência da minha classe. Se eu tenho consciência da minha classe, aonde eu quero chegar, quais os meus objetivos. Está sobrando dinheiro nas instituições financeiras, nas fintechs e em vários outros instrumentos. E se eu fiz a lição de casa direitinho, são inúmeras as oportunidades de eu conseguir capital barato, trabalhar com esse dinheiro, conseguir multiplicá-lo com uma atividade, pagar quem me emprestou e ainda sobrar um pouco para que eu possa guardar. Isso é possível, isso muita gente faz.